Olá, vamos aqui agora trabalhar no nosso pré-prova UBRA Inverno 2019, onde você, no dia 2/6, vai desenvolver em 4 horas de prova 65 questões objetivas, onde a biologia vai representar 7 dessas 65 questões, que vai estar contemplado entre as questões 28 e 34. Nessas 4 horas, não esqueça que você vai desenvolver mais uma redação sobre um tema atual. O que você não pode esquecer neste dia? De levar consigo um documento de identidade, um comprovante de inscrição, lápis, borracha, uma caneta azul e preta. E ainda mais, lembrar que deve ser feita essa caneta confeccionada com material transparente. No pré-prova de hoje, nós vamos trabalhar os principais conteúdos que podem aparecer na prova do dia 2. Assim, foram analisadas as provas dos últimos anos e a gente vai trabalhar os conteúdos que apresentam, novamente, maior probabilidade de estar presentes nesta prova do Inverno 2019. Vamos começar, então, o nosso pré-prova UBRA. O primeiro conteúdo discutido no nosso pré-prova será a citologia, conteúdo que está sempre presente nas provas, e a gente vai dar uma olhada aqui nos principais assuntos dentro da citologia. O que tu vai ter que cuidar na hora de revisar para esta prova? Primeiro deles, bioquímica celular. A bioquímica celular, ela vai contemplar então os compostos inorgânicos e orgânicos. O que é importante a gente analisar então? Primeiro, a condição dos sais minerais. Esse conteúdo ele não cai na prova desde 2013, no verão. Então ele já apresenta alta probabilidade. O que pode ser trabalhado ali dentro? As características de cada um dos sais minerais, por exemplo, o ferro na constituição da hemoglobina, o cálcio que é utilizado para a contração muscular, mas também tem que ser importante no teu estudo as carências desses sais minerais. O que pode acontecer na falta desses sais minerais? Bom, outro conteúdo que é importante são compostos orgânicos como lipídios, que podem ser trabalhados, por exemplo, em temas atuais como obesidade. Proteínas. As proteínas sempre são importantes e elas aparecem com um volume grande nas provas. Então, dentro das proteínas, a gente pode trabalhar aqui dentro, por exemplo, a função enzimática das proteínas. Eu tenho que lembrar que as proteínas apresentam um monômero, que são os aminoácidos, e que esses são ligados entre si via ligações peptídicas. Muito bem. Outro conteúdo, e lembrar mais que as enzimas são influenciadas no ambiente pela temperatura e pelo pH. Outro conteúdo importante dentro da bioquímica celular são os glicídios, ou seja, os carboidratos. Eles aparecem num espectro muito grande dentro do nosso conteúdo, como por exemplo os monossacarídeos, que pode aparecer entre pentoses e hexoses. Então, esses monossacarídeos, no caso as pentoses, elas podem aparecer como constituintes dos ácidos nucleicos, DNA ou RNA. Essa pentose ela pode ser trabalhada lá dentro da fotossíntese, no ciclo das pentoses. Então, saber utilizar muito bem, ter um bom jogo de cintura e saber utilizar novamente esses tipos de carboidratos. Também lembrar quais são os organismos que apresentam ou não os tipos específicos de carboidratos, como por exemplo os polissacarídeos. Entre polissacarídeos, aqueles que são, por exemplo, energéticos, certo? Amido e glicogênio. Quem que apresenta glicogênio? Os fungos e os animais. O amido, plantas e algas. Então, saber fazer essa distinção aí. Outro conteúdo que eu acredito ser bem importante para essa prova, porque já caiu em outras provas da UBRA e tinha uma tradição bem grande de aparecer, são os relacionados à membrana plasmática. Dani, mas olha só, a membrana plasmática caiu na última prova, caiu no verão. Sim, mas o que caiu foi constituição de membrana plasmática. O que tu vai revisar agora são os transportes de membrana plasmática, dando um foco na chamada osmose. Por que na osmose? Porque a osmose é um conteúdo que ele vai apresentar alta probabilidade por não aparecer desde o verão de 2012. Então, lembrar da osmose nas condições que se colocam as células em diferentes meios,
quando o meio é hipertônico, quando o meio é hipotônico. Aí tu consegue se utilizar de atualidades, de questões contextualizadas. O que acontece na conservação de alimentos, em uma salmoura, enfim, as diferentes condições que as células são colocadas em osmose. Dentro da citologia, um conteúdo também que é sempre importante a gente analisar, função de organelas. Essas organelas, elas aparecem num volume bem grande nas questões da prova da UBRA. Então lembrar que a função do retículo endoplasmático dado ele é a condição de liso e rugoso. Quando liso, lembrar que ele faz síntese de lipídios, ele vai degradar compostos tóxicos. Lembrar da função do complexo Golgi em relação à secreção celular. Os lisossomos foi uma das últimas organelas que apareceram. Esses lisossomos eles aparecem lá dentro, então, com a digestão celular, e que a gente pode utilizar essa digestão celular na função autofágica e heterofágica. Os vacúolos em células vegetais, que também está presente nos adipócitos das células animais, função de centríolos, uma subdivisão do citoesqueleto entre microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Então a função de organelas é importantíssimo tu fazer uma revisão e um estudo sobre ele para essa prova. E para finalizar, o que eu acho bem importante também para essa prova, que apresenta alta probabilidade, é a condição dos ácidos nucleicos, bem como a sua utilização dentro do dogma central da biologia molecular. Por que isso? Porque os ácidos nucleicos a gente pode trabalhar as suas características gerais, visto que estes serão formados por nucleotídeos. Estes nucleotídeos são formados por o grupo fosfato, a pentose, as bases nitrogenadas, lembrando das bases púricas e bases nitrogenadas, que do DNA eles se pareiam, adenina com timina, guanina com citosina. Lembrar aqui ainda, no teu estudo, dentro do dogma central da biologia molecular, que há um mecanismo de replicação de DNA mediante um modelo semiconservativo, onde tu tem uma fita molde, tu constrói outra que é sempre complementar, e a tradução utilizando os códigos para determinados tipos de aminoácidos. Então, pode ser dado para você na prova um segmento de DNA que peça para você transcrever um RNA, separando a cada 3 nucleotídeos do RNA a constituição de um códon, que consequentemente é utilizado dentro do código genético para o aminoácido específico para montar as proteínas via ligações peptídicas. Então, isso daqui pode ser trabalhado nessa prova. Sendo que dentro do dogma central, a última questão que caiu foi transcrição de RNA. Ainda mais, devem ser revisados os conteúdos trabalhados dentro da biotecnologia. Técnica de DNA recombinante, quem vai expressar, por exemplo, se o indivíduo recebe um DNA recombinante, ele vai expressar uma condição fenotípica do indivíduo que doou este DNA. O que é um transgênico, o que é clonagem, enfim. Analisar, estudar, revisar os conteúdos dados à biotecnologia. Então, estes são os conteúdos que aparecem em maior probabilidade para essa prova da UBRA, visto que esses conteúdos fazem tempo que não aparecem nas provas e foram os últimos a serem trabalhados. Certo? Vamos passar então agora ao nosso próximo conteúdo. A histologia é o segundo conteúdo a ser trabalhado nesse nosso pré-prova. O que tu tem que cuidar aqui? Que pelo menos uma questão por ano ela cai na prova da UBRA. No ano de 2009 ela já apareceu no verão, ou seja, já caiu uma questão lá dentro dos grupos sanguíneos, certo? Do tecido sanguíneo quando se falou dos mastócitos. Mas isso não quer dizer que não possa ser trabalhado na prova do inverno 2019. Então, quais são os tecidos que apresentam maior probabilidade dentro do conteúdo de histologia? São eles: tecido nervoso. Bom, nos últimos anos, tecido nervoso é o tecido que menos apareceu. Então, se tu for revisar esse conteúdo, lembra de revisar o papel da transmissão do impulso nervoso. Lembra que no axônio ele é saltatório, que lá na região sináptica, na região terminal do axônio, ele vai ser através de mensageiros químicos, que são os neurotransmissores.
a função desses neurotransmissores, como é que elas se correlacionam junto com, por exemplo, o sistema nervoso. Depois disso, tecido sanguíneo. Dentro do tecido sanguíneo, lembrar de questões como, por exemplo, a função das hemácias. Dentro de função das hemácias, tu pode trabalhar a baixa concentração de oxigênio, que estimula a eritropoese em estresse hipóxio. O que vai acontecer em estresse hipóxio? Os rins produzem a eritropoetina, que estimula a eritropoese. Correlacionar, mais uma vez, os leucócitos ao sistema imunológico. Olha a última vez que apareceu isso. 2013, no verão. Então são questões importantes a serem analisadas. Quando a gente trabalha esse conteúdo ainda, lembrar de revisar a relação antígeno e anticorpo quando se fala em plasmócitos e linfócitos do tipo B para a produção de anticorpos. São questões sempre atuais, ainda mais em ano em que se aumentou as propagandas para taxas de vacinação. E por último, desde 2012 no inverno, o tecido muscular. Revisar, estudar o tecido muscular, por quê? Porque esse tecido ele pode ser trabalhado em diferentes condições quando correlacionados, por exemplo, à bioenergética, respiração celular, fermentação láctica, a constituição e característica dos diferentes tecidos musculares, seja ele esquelético, visceral ou cardíaco. Lembre-se, histologia não é um conteúdo que cai com frequência na prova da UBRA. O que a gente percebe nos últimos anos de prova é que pelo menos uma questão por ano ela cai. Em 2019 já caiu, o que diminui a probabilidade para o inverno de 2019. Mas tu não vai para a prova agora no inverno com essa probabilidade. Tu vai revisando esse conteúdo, sendo os principais tecidos, nervoso, sanguíneo e muscular. Por que não se tem o tecido epitelial? Porque nos últimos anos de prova, o tecido que mais caiu e isso diminui sua probabilidade é o tecido epitelial. Certo? Agora a gente vai lá para o nosso próximo tema, nosso próximo assunto do pré-prova, que é o nosso item número 3. Dando sequência ao nosso pré-prova da UBRA Inverno 2019, a gente vai falar de um conteúdo que aparece muito pouco nas provas, mas quando elas caem, elas são surpresas, que são os conteúdos que são trabalhados dentro da reprodução, no caso de embriologia e gametogênese. Bom, primeiro detalhe, embriologia e gametogênese, repetindo, não são conteúdos que aparecem com frequência na prova da UBRA. De embriologia, o que seria importante tu analisar dando as características da prova da UBRA? Aqui dentro, as condições das características para células-tronco e na utilização dessas células-tronco para a biotecnologia, nos processos de diferenciação celular, onde todas as células de um organismo apresentam o mesmo genoma, porque são de origem da mesma célula-ovo, ou seja, do mesmo zigoto. Lembrar da histogênese ou organogênese, o que cada folheto embrionário há de originar. O que vai formar a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Por exemplo, a ectoderme vai formar o sistema nervoso. E por fim, os anexos embrionários. Lembrado que cada anexo embrionário ele faz e qual organismo o apresenta. Por exemplo, âmbrio e alantoide não estão presentes em peixes nem em anfíbios. Só um exemplo. Mas dentro da êmbrio ainda, se tem um detalhe que é importante você revisar e estudar, é a condição para gêmeos. Tá? Condição para gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Por fim, revisar a gametogênese, ovulogênese e espermatogênese. Lembra que eles têm as suas particularidades. Quando você for revisar a ovulogênese, você deve estudar, revisar, e isso tem que estar bem claro para você, o conteúdo trabalhado dentro da tabela para o ciclo menstrual. Lembrar quais são os hormônios que atuam no ciclo menstrual, quais são os órgãos envolvidos nessa produção e a relação entre hormônios quanto a feedback negativo.
Quando a gente for trabalhar essa condição do ciclo menstrual, o que pode ser trabalhado em atualidades? Métodos contraceptivos. O que impede uma possível fecundação? Certo? Então, esses dois assuntos, embriologia e gametogênese, dentro do tópico de reprodução, não aparece com grande frequência, mas a gente não pode ser pego de surpresa com esse conteúdo. Lembra de estudar e revisar isso. A genética é um conteúdo obrigatório no teu estudo e na tua revisão para esta prova da metade do ano. O que é importante você analisar agora, você revisar? Primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel é importante estudar os conteúdos que trabalham dentro dos cálculos de probabilidade, certo? A multiplicação de eventos dentro dos cálculos de probabilidade. Esses cálculos de probabilidade eles podem ser aplicados a representações dadas em heredogramas. Então, saber aplicar em heredogramas, extrair as informações que um heredograma está nos dando para aplicar os cálculos de probabilidade. Essas questões nem sempre são fáceis, elas podem ser trabalhosas, ela pode requisitar um tempo a mais na sua resolução. Ainda, dentro do seu estudo, é importante também o sistema sanguíneo, ou seja, o sistema ABO e o fator RH. Faz tempo que isso não aparece na prova da UBRA. Então, não deixe que esse conteúdo, dentro da primeira lei de Mendel, te pegue de surpresa. O segundo deles, a segunda lei de Mendel. Eu sei que você deve estar pensando que caiu na última prova. E se caiu na última prova, o que foi que caiu? Formação de gametas para a segunda lei de Mendel. Então, o que pode cair em relação a este conteúdo que agora tem menor probabilidade? O que pode cair aqui são, por exemplo, questões que trabalham herança quantitativa. Lembre que estes genes são aditivos e não qualitativos. E em menor probabilidade, que a prova quase nunca trabalha isso, mas pode ser uma surpresa, as questões que trabalham com epistasia, seja ela dominante, seja ela recessiva. Veja que essas questões que trabalham formação de gametas dentro da segunda lei de Mendel foram trabalhadas em 2016 no inverno. Caiu agora no verão 2019, verão. Próximo conteúdo e também bem importante dentro da genética, que são cromossomos sexuais. Lembrar que dentro dos cromossomos sexuais o que mais aparece é a herança ligada ao sexo. Na herança ligada ao sexo são todos os genes que aparecem na porção não homóloga do cromossomo X em relação ao Y. Se trabalha daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne. Então, lembrar da contextualização da questão, prestar muito bem ao extrair os dados para resolver esse problema. Mas tu não vai só para a prova revisando o sistema XY. Tu vai para a prova também estudando outros sistemas, como o sistema ZZ, ZW e X0, porque os organismos têm comportamento diferente na formação dos seus gametas e para a consequente resolução da questão, certo? Então, revisar o conteúdo de genética dentro do contexto que foi apresentado nesse momento do nosso pré-prova. Evolução é o próximo conteúdo do nosso pré-prova. O que eu tenho que lembrar? Que normalmente nas provas, e isso em geral, o conteúdo de evolução tende a representar as questões que são mais difíceis, mais trabalhosas, que tem um volume de conteúdo que não é tão grande, mas a contextualização não é tão fácil assim. Então, quais são as possibilidades de assuntos dentro de evolução? Primeiro, as teorias evolucionistas, lamarquismo e darwinismo. Lembrar que no lamarquismo, dado a lei do uso e desuso, o indivíduo é responsável pelas adaptações ao meio. Já no darwinismo, dado as condições de seleção natural, o meio ambiente seleciona quem são os indivíduos mais aptos para o meio. Qual foi o problema tanto do lamarquismo como do darwinismo? Primeiro, lamarquismo não soube explicar a transmissão destas características dadas pela lei do uso e desuso. E no darwinismo,
Darwin não soube explicar a origem da diversidade dentro de uma população que seria selecionada dadas as condições do ambiente. Mas o que mais cai na prova da UBRA são as questões dadas ao neodarwinismo, teoria sintética ou teoria moderna, que explica as origens dessa variabilidade das populações, que são dadas pelas recombinações, que é crossing over ou permuta, ou a segunda lei de Mendel, e ainda por cima as mutações. Quando a gente fala em mutações, a gente tem que lembrar que mutações elas podem ser a nível de DNA, que já foi trabalhado recentemente como transversão, e a nível de cromossomos. Pois bem, a nível de cromossomos você deve revisar tudo aquilo que é de euploidia, quando há uma mudança total no número de cromossomos de um indivíduo, ou nas aneuploidias, quando ela é parcial, quando há o acréscimo ou a diminuição do número de cromossomos no genoma do indivíduo. Então, nas mutações é importante a gente lembrar porque ela altera o genoma do indivíduo. As derivas gênicas que diminuem a variabilidade sem levar em consideração o fator adaptativo do gene. Levar que a deriva gênica ela provoca um efeito gargalo e a população resultante leva à condição do princípio fundador, ou seja, a população resultante de uma deriva gênica tem frequência gênica diferente da população original. Migração, fragmentação de hábitats também diminui variabilidade. Por quê? Porque ela diminui o endocruzamento na população, levando ao isolamento geográfico e, consequentemente, ao isolamento reprodutivo. Dentro de evolução, claro que você não vai deixar de revisar as evidências de evolução. Registros fósseis, órgãos homólogos, análogos, órgãos vestigiais, enfim. A UBRA também já cobrou isso em prova e também é uma questão que ela não é tão recente assim. Mas o que eu acho interessante dar uma analisada no teu cronograma de revisão e estudo são aquelas que trabalham a teoria do princípio, a teoria do equilíbrio gênico, ou Hardy-Weidenberg. Nessa teoria, eles colocam, essa teoria é colocado que não se aplicam os fatores de evolução sobre uma população, ou seja, em uma população não se aplica mutação, seleção natural, enfim. E isso leva ao seguinte, que não se altere a frequência dos genes na população. Quando se trabalha a teoria do equilíbrio gênico, lembrar aqui dentro, que P e Q representam a frequência gênica, e sendo que P representa o alelo dominante e Q o alelo recessivo. E quando eu trabalho a frequência genotípica, ou seja, do genótipo, nós temos colocados como o homozigoto dominante P ao quadrado, o heterozigoto 2PQ e o recessivo Q ao quadrado. Lembrar desses cálculos aplicados aqui dentro. O único item que eu não citei aqui dentro ainda que você deve analisar e que pode cair na prova porque faz muito tempo que não aparece, são os diferentes tipos de seleção natural. E isso pode ser aplicado dentro de atualidades. Quando a gente fala em seleção natural, tipo estabilizadora, disruptiva, cuidado com a direcional, porque a direcional pode ser aplicado, por exemplo, no aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos, insetos resistentes à aplicação de inseticidas. Então, termos atuais podem ser trabalhados dentro do conteúdo que é dado em evolução. Ficar ligado com esse conteúdo, porque normalmente, como eu disse para você, é um conteúdo que apresenta questões difíceis na nossa prova. Certo? Não esquece de revisar e estudar e reserva um bom tempinho para esse tipo de assunto. Ecologia é um conteúdo também de extrema importância na tua revisão. Nos últimos anos, a prova da UBRA tem colocado em todas as provas ecologia. Nos mais variados contextos, mas tem alguns que a gente vai falar agora, que são os que mais caem. O que tu vai analisar, então, na tua revisão, no teu estudo para a prova do dia 2? Primeiro,
Níveis de organização. Esses níveis de organização vão levar em consideração os termos trabalhados lá dentro da ecologia, em relação a conceitos de população, comunidade, o que é um ecossistema, um bioma, enfim. Nós temos questões que podem trabalhar, por exemplo, o conceito de ecótono, enfim. Dentro dos níveis de organização, trabalhar os níveis tróficos, quem é o produtor, o que caracteriza um consumidor, o que caracteriza um decompositor, e como eu pego esses níveis tróficos e trabalho ele dentro de questões de cadeia e teia alimentar. Veja bem, esse conteúdo de cadeia e teia alimentar aplicados aos níveis tróficos não aparece desde o verão de 2014. Então é importante você revisar esse tipo de conteúdo e lembrar que dentro da cadeia e teia alimentar podem ser trabalhadas questões como pirâmides ecológicas, mas pode não estar representado ali a representação gráfica da pirâmide. Pode estar sendo trabalhado, por exemplo, o fluxo de matéria num ecossistema, que ele deve ser cíclico, porque a matéria tende a retornar ao meio por ação dos decompositores, mas a energia não retorna, então ela é acíclica. A energia ela é fixada pelo produtor e transferida ao longo da cadeia alimentar, mas ela é perdida a cada nível trófico. Relações ecológicas também devem ser analisadas. Por quê? Na tua revisão. Porque em ecologia é um dos conteúdos que mais caem, mas não aparece desde o verão 2017. Então lá dentro o que pode ser trabalhado? Pode ser te dado um contexto da relação entre indivíduos de espécies diferentes, entre indivíduos de mesma espécie, ou seja, relacionando elas de forma intra ou interespecífica, harmônica e desarmônica, e você vai ter que dizer qual é esse tipo de relação. Se ela é uma colônia, uma sociedade, se é um predatismo, enfim. Ciclos biogeoquímicos também podem aparecer. E detalhe, é o conteúdo que menos apareceu nas provas dos últimos anos. Se é o conteúdo que menos apareceu, isso tende a aumentar a sua probabilidade. Um conteúdo que dentro dos ciclos biogeoquímicos é trabalhoso, é difícil, é o ciclo do nitrogênio. São muitos itens a serem trabalhados dentro do ciclo do nitrogênio, como a fixação, a nitrificação e a devolução desse nitrogênio para a atmosfera via processo de desnitrificação. Então, revisar os ciclos biogeoquímicos. Mas, importante agora na análise do estudo de provas, o conteúdo que a UBRA mais trabalha e que caiu quase que em todas as provas são dados ao impacto ambiental. Pessoal, em quase todas as provas se trabalha o impacto ambiental. Então você vai estudar aqui questões como desmatamento, o que provoca o efeito estufa, bem como as suas consequências, os processos de bioacumulação. Olha a importância dos processos de bioacumulação. Podemos trabalhar a questão de agrotóxicos, o governo liberando agrotóxicos, certo? Qual é que é a influência de agrotóxicos ao longo de uma cadeia ou teia alimentar de uma bioacumulação? Ainda por cima, fragmentação de hábitats dado ao impacto ambiental. Então todos esses contextos, chuva ácida, inversão térmica, poluição das águas, tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma questão de impacto ambiental, mas você pode também ter a solução para o impacto ambiental e lembrar das questões trabalhadas em sustentabilidade, como por exemplo, reciclagem, reutilização, redução de material, o que é o conceito de pegada ecológica. Quanto maior é o teu conceito de sustentabilidade, menor é o teu impacto no meio, menor é a pegada que tu deixa para as gerações futuras. Então, estudar, revisar a ecologia é importantíssimo para esta prova. Não deixe de estudar este conteúdo. A UBRA gosta do conteúdo que é ecologia e ele gosta muito de impacto ambiental, certo? Revisa essa parte aí. O nosso próximo item, o item número 7, ele abrange uma grande gama de conteúdos.
A gente vai tentar aqui, nesse momento, eu vou tentar aqui nesse momento, reduzir o teu volume de conteúdos a serem analisados. Eu trabalhei aqui o conteúdo que vai ser seres vivos. Bom, a parte de dentro dos seres vivos, viroses, a parte do reino Monera, bom, isso tudo eu acredito que a prova da UBA trabalha dentro de parasitismo, bem como a parte de protozoários, enfim. Reino Fungi, a prova da UBA praticamente não trabalha esse conteúdo. E se trabalhar em uma questão, foca nos aspectos gerais dos fungos. Foca nos aspectos como, por exemplo, leveduras para fermentação. Então, esses itens aí dentro de Reino Fungi podem ser trabalhados, mas eu acho muito pouco provável. A maior probabilidade recai dentro de conteúdos como a zoologia e a botânica. Porque nos últimos anos a prova vem mostrando uma tendência desses conteúdos aparecer na prova. Então, o que é importante você revisar? O que é importante você estudar em relação à zoologia? Vamos lá. Zoologia de invertebrados. Invertebrados inferiores à parte de poríferos e quinidários tem uma questão muito recente falando sobre corais. Então eu acho que a probabilidade disso aparecer é muito baixa. Mas a questão dados a plateumintos e nematelmintos, se cair na prova, ela cai lá dentro de verminoses, dentro de parasitismos. Então já vou comentar sobre isso. Mas nós temos invertebrados superiores. Nas últimas provas nós tivemos no vestibular do verão 2018, uma questão que já trabalhava sobre moluscos. Então diminui a probabilidade, mas nós temos aqui que lembrar que a prova da UBRA ela gosta de vertebrados superiores, principalmente as questões que trabalham, por exemplo, o filo dos artrópodes. Dentro do filo dos artrópodes, são os que mais caem em prova. Por exemplo, nós tivemos no inverno do ano passado, vestibular 2018/2, uma questão que trabalhava sobre artrópodes, como a questão do escorpião, na condição das características do escorpião, tá? Que era o escorpião amarelo, o Titius cerulatus. Sendo assim, o que é importante para essa prova? Veja bem, recentemente caiu moluscos, recentemente caiu artrópodes. Questões de fisiologia comparada pode aparecer, comparando os diferentes sistemas circulatórios, os diferentes sistemas respiratórios, bem como a comparação das características gerais que identificam cada um dos filos. Mas o que faz tempo que não cai nessa prova e que pode aparecer são os anelídeos e os equinodermas. Isso aqui pode ser uma surpresa na tua prova, então tu não vai deixar de estudar isso aqui. Lógico que tu vai continuar estudando artrópodes e moluscos, mas para a característica de fisiologia comparada. A grande probabilidade dentro da zoologia recai nos vertebrados, ou seja, nos cordados. Já faz tempo que esse tipo de questão ela não cai. Então você vai revisar as características gerais de peixes do tipo Chondrichthyes e Osteictes, as características gerais de anfíbios, as características gerais de répteis, as adaptações das aves, por exemplo, a característica do voo, características gerais sobre mamíferos, quando se fala, por exemplo, lá em ruminantes. Mas você pode analisar, por exemplo, a fisiologia comparada em relação, por exemplo, ao sistema circulatório. Quem tem sistema circulatório simples, quem tem sistema circulatório duplo, quantas cavidades tem o coração de cada um dos organismos, das diferentes classes dentro do filo dos cordados, enfim. Cordados, eles obrigatoriamente devem ser revisados para a prova do inverno, tá bom? Agora, a gente vai revisar a parte de botânica. O que você vai revisar dentro de botânica, visto que na última prova caiu histologia vegetal, contextualizando o xilema. Aqui, a parte dos grupos botânicos. Qual é que é a característica geral de briófitas e pteridófitas? O que caracteriza as gimnospermas? Produzem sementes desprovidas de frutos, ou seja, sementes nuas. A característica de angiospermas, apresentam flores e frutos, por exemplo, e que briófitos e pteridófitos são dependentes de água para a reprodução. Enfim, essas características que devem ser estudadas e revisadas. Mas, dentro das angiospermas, analisar as características dadas a verticilos florais,
Qual é que é a característica dos verticilos de proteção, pétalas e sépalas? O que é característico dentro de estames e carpelos para a reprodução? Revisar a dupla fecundação em angiospermas. Ainda mais, revisar as características das estruturas vegetais, as diferentes formas de fruto, as diferentes formas de raízes, caules, folhas. Olha só a importância disso, a adaptação às plantas a diferentes condições do meio. Como assim? Vamos pegar um exemplo. A adaptação das plantas ao xenomorfismo. Por exemplo, a diminuição da superfície foliar para diminuir transpiração, pode transformar essas folhas em espinhos. Quando o solo é desprovido de nitrogênio, plantas que são carnívoras. Quando o solo não tem oxigênio, raízes que emitem os pneumatóforos, raízes respiratórias. Então, lembrando dessas adaptações às condições adversas do meio. Ainda mais, fisiologia vegetal pode apresentar uma surpresa, como por exemplo, os diferentes fito-hormônios, auxinas, giberelinas, citocininas, gás etileno na maturação dos frutos, o ácido abscísico agora no inverno, que inibe o desenvolvimento de plantas. Ainda mais, as condições de fotoperiodismo nas plantas, as diferentes formas, de absorção de água pela raiz, apoplasto, simpoplasto. Como é que a planta ela consegue conduzir a água e sais minerais via xilema? Como é que ela conduz via floema? Ainda podemos falar aqui dentro, nessas questões de botânica, para a aplicação em condições onde os fatores também se fazem de forma adversa. Por exemplo, o que influencia a abertura e fechamento dos estômatos? O que influencia a taxa fotossintética de uma planta? Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro de questões de botânica para a prova da UBRA, que tende a contextualizar mais esse tipo de conteúdo, certo? Não deixe de revisar no teu cronograma, tu tem tempo para isso ainda, não deixe de revisar no teu cronograma os conteúdos dados, a zoologia e a botânica. Mas não deixe de revisar os outros filos, como eu iniciei essa parte do vídeo, falando como, por exemplo, o reino fungi e os outros reinos, certo? Então, revisa o item 7, que ele é importante. Marchando para o final do nosso pré-prova, uma das questões que você deve colocar no teu cronograma de estudo são as questões dadas à sistemática e à taxonomia. Esse é um conteúdo que não aparece faz muito tempo na prova da UBRA. E a UBRA tinha uma tradição de pedir esse tipo de conteúdo. Caía frequente nas provas. O que parece é que a prova deu uma segurada porque caiu muito nas últimas provas, nas provas anteriores. Então, esse conteúdo, olha só, ele não cai desde 2009, o que aumenta a probabilidade para este vestibular 2019 no inverno. O que tu vai estudar para esse conteúdo? As regras de taxonomia, que o nome vai destacar do texto, gênero e espécie, gênero letra minúscula, espécie letra minúscula, as categorias taxonômicas, ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembre das conotações para a família, que uma família zoológica deve ter terminação idai, a botânica ácea, analisar bem isso na resolução da questão. Ainda por cima, o estudo na análise de cladogramas, lembrar o que é a anagênese, cladogênese, lembrar que o ponto de dicotomia de uma árvore filogenética representa uma cladogênese e o ramo é o tempo de especiação, que é uma anagênese. Ainda lembrar o que são grupos internos, grupos externos, tudo isso a gente viu em aula. Então, esse conteúdo ele deve fazer parte do teu estudo, você deve se preparar para essa prova, visto que não cai desde 2009. Então pode ser uma surpresa, 10 anos de prova, são quase 20 provas, em verão e inverno. Pode aparecer no inverno 2019. Não deixa de estudar taxonomia para os itens que foram assinalados e na sistemática para a análise de cladograma, certo? Revise esse conteúdo que também é importante para a tua prova.
fisiologia humana. A fisiologia humana, quando você for estudar e revisar esse conteúdo, faça um feedback junto com a histologia que você já revisou, que já foi discutido dentro do nosso pré-prova. Na fisiologia humana, são conteúdos que não aparecem com uma frequência muito grande na prova da UBRA. Quando aparece como questões complexas, com muito conteúdo. É isso que eu quero que você entenda. É muito conteúdo para uma única questão. É muitos itens a serem discutidos. A última questão que caiu de fisiologia foi a questão do sistema digestório lá no verão 2017. Então, como a fisiologia faz tempo que não aparece em prova, isso aumenta a probabilidade de aparecer. O que você vai estudar em relação à fisiologia? Olha lá, os sistemas trabalhados como sistema respiratório, importantíssimo, já discutido, sistema imunológico, lembrar de imunização ativa, imunização passiva, a diferença entre soro e vacina. Lembre, novamente, já foi discutido aqui no nosso pré-prova, a diferença, né, da imunização ativa quanto? Quem é que produz o anticorpo? É vacina ou é soro? É passivo ou é ativo? Né? Por causa das campanhas de vacinação, várias doenças estão reaparecendo, sarampo, poliomielite, por causa das pessoas que não estão se vacinando. Ainda mais, o sistema respiratório, esses três últimos sistemas, circulatório, imunológico e respiratório, obrigatoriamente devem ser estudados. No sistema circulatório, por exemplo, pode ser feita uma análise do órgão que é o coração. A análise da dupla circulação, sistêmica e pulmonar. Ainda por cima, ao final do teu estudo da fisiologia humana, que é discutido lá no edital para você estudar, cuidar aqui a análise de órgãos e enzimas e hormônios ainda relacionados no funcionamento do sistema integrado, sistema nervoso, central e periférico. E o sistema endócrino, lembrar todas as glândulas que compõem o sistema endócrino, os seus respectivos hormônios, como eles agem, aonde eles agem, a relação de feedback deles se é positiva ou negativa e o que acontece na sua hipofunção e na sua hiperfunção. Então, ainda por cima, no teu estudo desse pré-prova, não deixe de estudar os chamados órgãos dos sentidos, visão, tato, audição, paladar. Não deixe de estudar, isso pode ser uma surpresa na tua prova, certo? Isso vai estar atrelado ao teu sistema nervoso. Estude fisiologia, porque faz tempo que não cai na tua prova. Importante este estudo, certo? Fisiologia humana deve ser revisada. Chegando ao final do nosso pré-prova, você que está analisando todo esse pré-prova, se programando quanto ao seu estudo, sua revisão, vendo quais são os itens mais importantes para essa prova, você que já está fazendo a análise das provas passadas, um conteúdo que é difícil na prova, que já se apresentou nos últimos anos como questões difíceis, são aquelas que trabalham as noções de programas de saúde, os possíveis parasitismos a serem trabalhados aqui. Nos últimos anos tivemos questões repetindo que foram difíceis dentro de parasitismos. Então, eu dividi os parasitismos de acordo com o agente etiológico, quem provoca a doença. O que você deve analisar e revisar em cada uma das doenças? Então, olha lá. Dentre as doenças, é importante você analisar as formas de transmissão desta doença, quem são os possíveis vetores das doenças, se é que tem vetor, identificar o agente etiológico, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, plateuminto ou nemateuminto, o ciclo de vida deles. Bom, quando a gente analisa o ciclo de vida de qualquer parasita, a gente tem que lembrar de dois termos. Se ele é monoxênico, que tenha um único hospedeiro, ou se ele é heteroxênico, quando ele tem mais de um hospedeiro.
Se ele é heteroxênico, identificar quem é o hospedeiro definitivo e quem é o possível hospedeiro intermediário, ou seja, acidental. Quais são os sintomas dessa doença? Tentar identificar a doença pelos seus sintomas. E se essa doença, tratada na questão, tem tratamento e se tem prevenção. Por exemplo, quando a gente trata de viroses. Agora, por causa dessas campanhas de vacinação dadas ao movimento anti-vacina, ressurgiram nesse movimento anti-vacina doenças que podem ser citadas na prova como o sarampo, a poliomielite. Veja que não cai desde 2012 no verão questões que trabalhem sobre o HIV, o aumento do número de casos no Rio Grande do Sul. Somos o terceiro estado da Confederação Brasileira a apresentar os maiores índices de HIV. Os aumentos na campanha da vacinação do HPV, onde nós homens entramos na vacinação. Casos de dengue, porque podemos trabalhar vetores, que é o mesmo para dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. É o mesmo vetor, o Aedes aegypti. E casos como doenças provocadas pelo ebola, que podem ser trabalhados nessa prova. Ainda, dentro de bacterioses, lembrar que as bactérias do tratamento é sempre feito com antibióticos específicos. Então, lembrar que pode ser trabalhado, e nos últimos anos não caíram bacterioses. Então é importante a análise no teu estudo de revisão sobre bactérias. Leptospirose, lembrar dos ratos que transmitem essa doença. Cólera, uma doença de natureza de saúde pública. Doenças como gonorreia e sífilis, que tem aumentado em muitos casos, certo? Gonorreia, nós temos uma superbactéria que causa a gonorreia. Não está ainda documentado pelo Brasil, mas já tem países da Europa que tem essa bactéria, como por exemplo Londres. Casos de pneumonia, certo? Os casos da bactéria do gênero Clostridium, que causa o botulinismo e o tétano. Cólera, o víbrio cólera, né? que provoca vômito, diarreia, sudorese. Ainda, deixa eu apagar aqui, as protozooses. Recentemente, as duas questões mais difíceis de parasitismo na prova da UMA foram protozooses. Em 2015, no inverno, sobre toxoplasmose, e em 2017, no inverno, sobre leishmaniose. Foram as duas questões mais difíceis de parasitismo trabalhadas nos últimos anos. Mas lembrar que podem ser trabalhadas questões representadas ao mal de Chagas, que não cai desde 2013 no verão, e ainda por cima a malária, que tem como vetores aqui o mosquito do gênero Anopheles para o plasmódio causador da malária, e o barbeiro, ou seja, o Triatoma infectans, que causa o mal de Chagas, transmitindo o Trypanosoma cruzi. Dentre os plateumintos, lembrar dos plateumintos aqui, casos provocados então na teníase para o hospedeiro definitivo e a cisticicose para o hospedeiro intermediário. Mas tu não pode deixar de estudar, como por exemplo, esquistossomose, hidatidose. E por último, para a gente encerrar o nosso pré-prova, os nemateumintos. Nemateumintos que também não aparecem em grande frequência na prova. Lembrar da ascaridíase, provocado por a contaminação dos ovos do Ascaris lumbricoides. A ancilostomose, provocado por dois tipos diferentes de parasitas, o Ancylostomos duodenalis e o Necatoris americanus. Então, sempre que você for analisar esses tipos de parasitas, seria importante você correlacionar a eles. Eu vou repetir: formas de transmissão, quem são os possíveis vetores, identificar, de acordo com a contextualização, quem é o agente etiológico discutido, o seu ciclo de vida, se tem hospedeiro definitivo e intermediário, os sintomas que podem ser apresentados, se tem tratamento e se tem prevenção. Certo? Então, essas questões devem ser
obrigatoriamente analisadas no teu estudo e revisão para o pré-prova da UBRA. Porque as 2 últimas vezes que caiu no inverno isso foram questões difíceis, questões de alto desempenho para o vestibulando, para você. Então, estude as noções de programas de saúde em relação aos possíveis parasitismos. Então, encerrando o nosso pré-prova, lá no dia 6, até vou colocar de volta aqui para você, lá no dia 6 da nossa análise feita inicial. No dia 2 do 6, o início da tua prova, a partir das 9 horas da manhã, tendo uma maratona de 4 horas, 65 questões mais a redação. Desejo para você uma excelente prova. Essa prova é o teu número, é a tua prova, é o teu passaporte para a aprovação, certo? Todas as dúvidas que vocês tiverem ainda, a gente pode sanar essas dúvidas. Vou estar em coração e em mente com vocês. Um bom pré-prova, uma boa prova para você e um beijo e um abraço para você. Até mais, tchau!